legislação, tá? Pois bem, então não se preocupe que mais tarde eu vou deixar salvo tudinho, vai ser tudo organizado para vocês, tá? Então aliás, nós vamos iniciar o item 7. Eu tinha falado o número 6, só uma correção, é o item número 7, que o item número 6 nós já fechamos, né? Então, esse penúltimo assunto do capítulo do casamento é a invalidade do casamento. É o penúltimo assunto. A gente vai fechar esse capítulo com divórcio já na quinta-feira. E aí, da outra semana, a gente vai iniciar o capítulo 4, tá? Bom, invalidade do casamento. Este assunto, ele é bem interessante porque eu mandei para vocês, eu acho que vocês já viram aí na plataforma, eu coloquei um modelo de petições acerca da invalidade do casamento. Eu coloquei lá dois modelos. Eu coloquei o modelo da anulação do casamento e eu coloquei o modelo da nulidade do casamento. Normalmente, quando os clientes nos procuram, vão procurar em breve também vocês, quando isso acontece, é uma situação excepcional, né? Uma situação que direciona para um reconhecimento ou de um casamento nulo ou de repente de um casamento anulável, tá? Alguma dessas situações que pode direcionar a discussão. Mas antes disso, eu estou olhando aqui o material, eu também preciso que vocês também não esqueçam que a doutrina também menciona a chamada modalidade de casamento inexistente. Eu não coloquei na apostila, eu acho que também foi até um procedimento de erro de digitação, mas seria também interessante que vocês não esquecessem, até se for o caso, anotem aí no material de vocês, ou pode até colocar numa folha à parte de caderno, né? Que temos ainda discussão acerca do chamado, melhor dizendo, casamento inexistente, tá? Quando vocês lerem os livros, vocês vão se deparar muito também com essa discussão. Falando em livros, inclusive já chegaram os livros, né, para vocês, que logo logo vocês vão resgatar o livro da editora Saraiva que já está ofertando, tá? E chegou para nós o livro do Dimas Carvalho, que é Direito Civil, Direito de Família, tá? A edição 2020. Pois bem, o que significa então casamento inexistente? Eu não coloquei no material, mas vocês podem até colocar de repente como 7.1, tá? Eu coloquei só no material o casamento nulo e o anulável. Aí vocês podem só fazer um acréscimo do item 7.1, tá? Seria o item 7.1. Casamento inexistente. Olha, é muito simples de entender o que significa o chamado casamento inexistente, né? Pela etimologia, a gente já está tendo assim uma certa interpretação, porque o inexistente é aquela modalidade, é aquele tipo de ritual que não vai encontrar nenhuma base de proteção perante o nosso próprio ordenamento jurídico, tá? Então, toda vez que nós ouvirmos falar, se de repente ao ler vocês, quando estiverem lendo os livros, vocês vão se deparar com essa discussão, casamento inexistente, né? A etimologia inexistente é porque perante a lei, ou seja, perante o Código Civil, perante até a própria Constituição, que é a nossa lei maior, tá? Os senhores e as senhoras não vão encontrar uma base de proteção do próprio ordenamento, né? Ou seja, é aquele ritual, é aquele tipo de ato jurídico, que no caso é o casamento, que não vai ter nenhuma base de orientação, nenhuma base de proteção, tá? Então, é perfeitamente possível a gente enquadrar o chamado casamento inexistente naquelas hipóteses que nós discutimos lá no capítulo primeiro, lá no capítulo introdutório, né? Aquelas chamadas entidades de natureza, obviamente, matrimonial, mas que já estão reconhecidas pela doutrina e jurisprudência e ainda não estão reconhecidas pela legislação, tá? Professor, você se lembra? Sim, a gente se recorda, né? Quais são essas entidades que a doutrina e a jurisprudência já reconhecem, mas a lei ainda não reconhece. Aí vocês vão se recordar, por exemplo, um casamento, né, com base nos feitos em uma entidade homoafetiva, né, o chamada a unidade poliafetiva, tá? Nós temos também um casamento que normalmente, acho que até coloquei aqui no material, coloquei, que normalmente é firmado por uma autoridade
que não necessariamente vai figurar como juiz de paz, tá? Normalmente pode ser um casamento firmado até por um próprio juiz de direito, tá? Nós temos um outro exemplo aqui, que o casamento também é inexistente, quando ocorre uma determinada coação, né, uma violência física, tá? Isso era muito comum, principalmente no passado, até então no Código anterior, que principalmente as mulheres eram obrigadas a casar para satisfazer o interesse do chefe da família, do patriarca, né? Tinha que realmente constituir aquele dote matrimonial para satisfazer o interesse da própria família. Então, esse casamento que era forçado obviamente, hoje, atualmente, é inexistente, porque não tem nenhum embasamento jurídico que garanta essa proteção desse ato, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar, quando vocês lerem, né, casamento inexistente, é porque nós não vamos buscar perante o ordenamento jurídico, perante a lei, nenhuma interpretação específica, né, nenhuma base de direcionamento, de ordenamento propriamente dito. Normalmente, essas modalidades, esses atos, já estão reconhecidos pela doutrina e jurisprudência, mas ainda não estão reconhecidos com base legal, tá? E o exemplo clássico de um casamento inexistente é o casamento firmado entre pessoas do mesmo sexo. Sim, professor, mas a lei, ela ainda não informa, mas a jurisprudência sim, claro. Nós já observamos, né? Inclusive alguns cartórios, já temos o provimento do próprio CNJ, mas ainda nós não temos uma garantia da própria fonte formal do direito, perante a própria legislação civil e muito menos também constitucional. Por esse motivo, é um casamento que ainda foge, né, está fora do padrão da própria lei, tá? Então, a etimologia é como se fosse um casamento não reconhecido. É um nada, né? Porque você não está recebendo uma base de proteção, tá? Então, esse é um exemplo muito simples, né? Eu não coloquei aqui no material dos senhores, mas basta que vocês associem, né? O casamento inexistente são determinados rituais que não encontram um embasamento legal. Estou falando perante a legislação civil e a legislação constitucional. Muito embora para a jurisprudência, para a doutrina, pode ser que já haja um reconhecimento. É o caso, por exemplo, desse casamento homoafetivo, tá? Pelo menos até o presente momento, nós não temos uma lei fixa que formalizou esse ato perante a legislação civil e perante a Constituição, tá? Então, dentro desse aspecto, nós temos essa modalidade. Aí depois vocês, por gentileza, podem colocar aí no material de vocês, até como sugestão, seria até o item 7.1, tá? Uma questão de erro aqui de digitação, eu até quando eu estava ontem lá na clínica, né? Aí eu falei, nossa, eu acho que eu me esqueci de colocar esse item 7.1, mas aí eu vou informar meus queridos alunos só para eles colocarem essa ressalva, tá? Que é também uma base doutrinária, né? Para que vocês não esqueçam. O casamento inexistente são determinados atos jurídicos que não são ainda reconhecidos pela lei, muito embora venha acontecendo, tá? Casamento homoafetivo, tá? O casamento realmente realizado por uma outra autoridade que não seja necessariamente juiz de paz, né? Um juiz de direito, por exemplo, um casamento excepcional nesse aspecto, tá? Ou, de repente, um casamento que afronta a própria dignidade da pessoa humana, né? Uma questão de uma violência física, tá? Que se isso realmente acontecer, é um ato que não pode ser formalizado. É um ato inexistente, ou seja, não tem um embasamento legal, tá? Então, são hipóteses, né? São situações de modalidade de casamento inexistente, tá? Pois bem, além desse inexistente, nós temos as duas agora modalidades, né, que estão aí no teu material, e agora sim, elas estão reconhecidas pelo ordenamento, tá? Ou seja, existe uma proteção, existe uma garantia da lei em previamente já nos informar que essas situações estão embasadas na fonte formal do direito. É possível que de repente possa acontecer qualquer uma dessas situações excepcionais, tá? É o chamado casamento nulo ou casamento anulável, tá? O que seria, professor, esse casamento nulo? Aí já seria, de repente, o item, né? 7.2, já que você fez uma correção aí no seu roteiro, né? Esse casamento nulo, gente, a gente pode até grifar
fazer um círculo, de repente, na nomenclatura nula, né? Porque nulo, vocês devem já ter estudado comigo, são aquelas situações que direciona, né, que vai voltar-se para o chamado ato de nulidade absoluta, tá? Nulo é algo que já nasceu irregular, não tem como você tornar reconhecido posteriormente, tá? Algo nulo você não pode convalidar no próximo ato subsequente. Aí você deve ter recordado, e nós estudamos inclusive, aqueles chamados atos de impedimentos, né? Aquelas situações excepcionais de impedimento e de suspensão do ato matrimonial. O ato nulo, precisamente, ele está referido para, está direcionado para aquelas causas de impedimento, tá? Que você deve ter se recordado, que é lá da redação do artigo 1521, né? Por exemplo, um ascendente não pode firmar casamento com seu descendente, né? Ou, por exemplo, alguém que está numa situação de excepcionalidade, foi de repente está na condição de viuvez, né? A pessoa viúva, não pode firmar casamento com aquele miliante, né? Que foi autor justamente daquele ato ilícito contra aquele determinado outro cônjuge, né? Aquelas situações do 1521 que é uma situação taxativa. Pois bem, então nulo você realmente vai realizar um determinado ato que está protegido, que está embasado perante o ordenamento jurídico, mas não tem possibilidade alguma, no segundo momento, de ser reconhecido, tá? E esse casamento nulo, ele está prescrito perante a redação, acho que até coloquei aí no seu material, né? A redação do artigo 1548, tá? Ou seja, são aquelas hipóteses que, obviamente, vai infringir as situações de impedimento. Então, se o João e a Maria, por exemplo, estão casados, mas de repente eles podem ter casados infringindo a redação, de respeitando, né, a redação lá do artigo 1521, qualquer uma daquelas situações específicas. Se realmente isso vier a ser constatado, tá? Esse ato que eles realizaram é um ato considerado o quê? Nulo de pleno direito. O que significa isso, meus queridos? A partir do momento que for declarado como nulo, tá? A partir do momento que o judiciário assim reconhecer, tudo aquilo que porventura eles fizeram anteriormente, que já havia sido feito, deverá ser descaracterizado de pleno direito. Porque eu acho que vocês não devem estar lembrados, né? Ou de repente eu até mencionei, mas é muita informação, né? Mas eu disse para vocês o seguinte, que quando um ato é nulo, quando uma situação camba para uma situação de impedimento, né? O que acontece? Esse ato, além de ser assim declarado, o juízo competente ele vai ter que aplicar o chamado efeito ex-tunc. Então vamos imaginar se hoje, dia 21, a sentença foi lavrada pelo judiciário, pelo juiz competente, e reconheceu aquele ato como nulo, o que acontece? Tudo aquilo que porventura já havia sido feito anteriormente, se de repente o casal adquiriu algum ato jurídico, realizou algum negócio jurídico específico, isso também deverá ser descaracterizado, deverá ser reconhecido como ato de nulidade, tá? Daí a importância do chamado efeito ex-tunc. O efeito ex-tunc ele vai retroagir. Tudo aquilo que havia sido feito deverá ser descaracterizado de pleno direito, tá? Pelo simples fato desse ato ter sido reconhecido como nulo, tá? Porque já nasceu viciado, né? Você já entendeu comigo que aquelas causas de impedimento, né? Eu não posso, em hipótese alguma, posteriormente, né, reconhecer como válido aqueles atos. Se já nasceu viciado, eu não posso convalidar, tá? Então, o casamento nulo, a redação aí do artigo 1548, que inclusive, né, esta redação sofreu uma atualização depois do Estatuto das Pessoas com Deficiência, ela somente passou a considerar o inciso número 2, causas de infringência do impedimento matrimonial, né? O que quer dizer causas de infringência do impedimento matrimonial? É porque eu estou desrespeitando aquelas situações do artigo 1521, são as chamadas causas de impedimento, tá? Nesse sentido, a justiça, o juiz competente vai ter que ser reconhecido, né? Vai ter que declarar esse ato como nulo, tá?
Só que tem um outro detalhe que eu também preciso informar a vocês todos. Sim, professor, beleza. Então, se a gente desrespeitar qualquer uma daquelas situações de impedimento, se a gente vier a cometer alguma das partes, né, aí a justiça vai ter que reconhecer esse ato como nulo. Mas como é que vai ser realizado esse procedimento? Aí, meus queridos, eu acho que eu também devo ter comentado isso. Precisamos, né, buscar uma tutela jurisdicional, né? Precisamos peticionar para a justiça competente. Qualquer interessado, existe até um dispositivo aí, salvo me engano, é a redação, depois até se a Rosiane puder colocar aqui para nós, a redação do artigo 1549, tá? Essa redação do artigo 1549, depois vocês vão ler com calma, que ela é muito direta. Qualquer interessado, inclusive até o próprio Ministério Público, tá? Ele poderá solicitar um pedido, poderá ingressar com pedido de reconhecimento de uma nulidade, no caso propriamente dito, de um ato nulo de pleno direito, tá? Então, os legitimados, né? Quem é que pode ingressar perante o judiciário para que a justiça reconheça que esse ato é, obviamente, um ato nulo. Por exemplo, o João cometeu alguma situação de impedimento, tá? E aí, como é que vai ser feito isso, professor? Como é que nós vamos chegar até o juiz competente? É claro que nós devemos peticionar, né? Principalmente aquele outro cônjuge que vier se sentir prejudicado, ou de repente qualquer outro interessado, qualquer outro parente, tá? Segundo essa redação do artigo 1549, que a colega colocou. Então, nós temos os chamados legitimados que podem ingressar com esse pedido, tá? Inclusive até o próprio Ministério Público, tá, queridos? A razão é muito óbvia. Você tratar de atos nulos, né? Você está infringindo, desrespeitando até uma matéria de natureza de ordem pública. São as chamadas causas de impedimento, né? Ou causas impeditivas, tá? Agora, cuidado. Nós vamos buscar essa tutela jurisdicional, essa proteção, essa análise do juiz através de uma petição, tá? É justamente essas petições que eu coloquei aí na plataforma para vocês, esses modelos, né, esses protótipos. Especificamente para casamento nulo, nós devemos peticionar a chamada petição de nulidade, ou, melhor dizendo, ação de nulidade matrimonial, tá? Esta chamada ação de nulidade matrimonial, tem alguns autores que até informam ação de nulidade para fim de reconhecimento de ato nulo, mas aí a nomenclatura é um pouco extensa, né? Então, para você abreviar, basta que você mencione uma ação de nulidade do casamento, ação de nulidade matrimonial. Esta ação ela visa único e exclusivamente observar e ao mesmo tempo declarar, né, aquelas situações de causas de impedimento do casamento, tá? Então, toda vez que você for peticionar com esta ação, você está chamando a atenção do judiciário acerca de alguma circunstância, de alguma causa específica lá da redação do artigo 1521, tá? Que ou João ou de repente a Maria infringiram, né, desrespeitaram alguma causa de impedimento, cometeram, né, alguma causa de impedimento. E aí nós devemos protocolar, tá? É claro que aquilo que eu já havia falado para os senhores, vou só reiterar. A partir do momento que você peticionar com esta ação de nulidade matrimonial, porque você está chamando a atenção de alguma circunstância, né, lá de causas de impedimento, o juiz, a partir do momento que ele reconhecer, através de uma sentença, né, transitado e julgado, o que que acontece? Essas causas de impedimento vai proporcionar o chamado efeito ex-tunc, né? Uma vez reconhecidas essas causas de impedimento, nós vamos ter que retroagir. No caso, né, a decisão, ela vai provocar esse efeito ex-tunc. Então, se, por exemplo, o João e a Maria cometeram, já realizaram algum negócio jurídico, como já havia explicado para vocês, né? Isso vai ter que ser tornado nulo, vai ter que ser descaracterizado. Nós vamos retroagir, tá? Tudo que foi feito não deverá ter nenhum reconhecimento. Ou se já foi feito, né? Nós vamos ter que proceder essa nulidade, tá? Então, não esqueçam disso. Causas de nulidade absoluta
Indubitavelmente, você está chamando a atenção do judiciário que alguém infringiu uma situação específica lá do artigo 1521. Tá? São situações bem minuciosas que nós já conhecemos, né? Causas de impedimento. Agora, eu vou reconhecer essas circunstâncias através de uma ação, tá? A chamada ação de nulidade. Porque meu propósito, professor, é fazer com que o judiciário reconheça aquele casamento como nulo, tá? Porque eu desrespeitei alguma das circunstâncias de causas impeditivas. Basta que você se lembre lá da redação do artigo 1521, tá? Eu chamo a atenção para vocês para um detalhe, eu acho que até coloquei aqui no material, que esta redação do artigo, agora falando do artigo o 1548, tá? Nós tivemos uma alteração perante o Estatuto das Pessoas com Deficiência, principalmente no inciso primeiro, tá? Que inclusive foi até revogado pela legislação do Estatuto das Pessoas com Deficiência, porque nós não podemos mais fazer a confusão, né, que até então era feito, atrelar automaticamente, associar, né, uma pessoa com deficiência a uma incapacidade civil, que isso daí era um grande desrespeito perante a própria pessoa com deficiência. Então, o que que acontece? Bom, se eu, por exemplo, apresento alguma deficiência, eu não posso, indubitavelmente, dizer que aquela pessoa se enquadra na condição de incapaz, tá? Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down. Antes da lei, você indubitavelmente deveria reconhecer, atrelar essa pessoa a uma condição de incapacidade, tá? Hoje não. Depois do Estatuto das Pessoas com Deficiência, nós tivemos agora uma nova roupagem de interpretação. Inclusive, essas pessoas com deficiência, meus queridos, podem já firmar seus casamentos sem haver a necessidade de imediato de um aval, de um deferimento de um representante legal, tá? Como até então era uma exigência. A pessoa tem uma deficiência, né, tem uma síndrome, etc e tal, a pessoa tem um déficit cognitivo, é incapaz. Não pode se casar sem antes obter uma autorização de um representante legal. Isso era o que acontecia até antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusive a lei, aí na redação do inciso primeiro desse artigo 1548, que a colega colocou, que atualmente está até revogado, aí, Rosane, você pode até colocar, atualmente está revogado, né? Em virtude da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque olha só, era nulo, olha só, queridos, para vocês, associe aqui o raciocínio comigo. Era tão desumano, né, que você que viesse apresentar uma incapacidade, como eu já havia citado o exemplo, uma pessoa com uma síndrome de Down, né, uma pessoa considerada um viciado, um ébrio habitual, enfim, que apresentasse alguma anormalidade, a gente coloca entre aspas, né, precisaria de um auxílio de um representante imediatamente. Já era enquadrada essa pessoa como incapaz. Logo, qualquer ato que viesse a cometer era um ato nulo de pleno direito, tá? Isso aí era uma afronta, né, queridos? E aí, com o passar do tempo, que já era uma discussão muito antiga, alguns doutrinadores já criticavam esse inciso primeiro, né, que atualmente está revogado, aí alguns doutrinadores entenderam, mas também a gente não pode generalizar, porque pode ser que uma pessoa, por exemplo, que apresente alguma deficiência, mas está subsidiada, né, de algum equipamento, de algum aparelho, né? Nós chamamos as chamadas tecnologias assistivas, né? E aí a pessoa não necessariamente deve estar enquadrada como incapaz. Por que também não pode firmar seu casamento sem a presença de imediato de um representante legal? Daí a proposta do estatuto ter revogado não só esse inciso, né, como também alguns outros dispositivos, principalmente na lei da curatela. Lá na frente nós vamos discutir, né, a questão da curatela, e praticamente, queridos, o Código Civil, os artigos da curatela foram praticamente todos revogados perante o Estatuto das Pessoas com Deficiência, porque a gente não pode mais imediatamente associar uma pessoa com deficiência a uma incapacidade, que até então isso era possível, tá? Então, onde eu quero chegar? Onde é que o senhor quer chegar, professor? Por que esse inciso primeiro foi revogado? Porque, obviamente,
Uma pessoa que apresente alguma deficiência, nós não podemos mais generalizar, tá, gente? É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Não pode mais haver generalização, tá? Isso, exatamente. Em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá, né? Porque antes você tinha que generalizar. Você associava, né, a deficiência à incapacidade. Hoje não, tá, Kate? Hoje, em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o nosso supra-princípio, né? Nós temos que analisar cada caso, tá? E aí surge a proposta. Eu acho que eu devo ter colocado aqui. Eu não me lembro se eu coloquei no material de você. Ah, coloquei a observação, né? O inciso primeiro passou a ser revogado em virtude do próprio estatuto, da legislação propriamente dita em prol das pessoas com deficiência, tá? Porque você imagina uma pessoa que apresentasse alguma síndrome, tá? Até mesmo síndrome de Down, ah, não, precisa imediatamente do auxílio de um representante legal, inclusive até para casar. Mas não necessariamente, eu acho que nós temos que analisar o caso concreto. Nós não podemos associar imediatamente uma deficiência a uma incapacidade. Por isso que esse inciso foi revogado, porque até então era automático, tá? É por isso que normalmente a gente passou a criticar esse determinado dispositivo que depois passou por essa revogação em 2015, tá? Olha, eu queria depois que vocês anotassem aí, eu não coloquei no material de vocês, tá? Até a colega depois pode nos ajudar, que a redação do parágrafo 2º do artigo 1550, tá? Eu vou até repetir aí o que eu falei. A redação do parágrafo 2º do artigo 1550, 1550, parágrafo 2º, tá? É justamente o que eu estou explicando para vocês. As pessoas com deficiência hoje, principalmente a deficiência mental, a deficiência auditiva, você pode firmar até um casamento e não necessariamente automaticamente precisar do auxílio, né, de algum representante legal para firmar aquele ato. Hoje você pode flexibilizar isso. Você pode já oportunizar para que essas pessoas firmem seu casamento, não necessariamente precisando, né, de imediato de um auxílio de um representante. O caso concreto tem que ser avaliado, tá, queridos? É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Não é porque, por exemplo, eu tenho uma síndrome, que eu tenho uma anomalia, eu sou inválido, eu sou incapaz, que era termos que eram utilizados no passado, a gente coloca até entre aspas, né? A pessoa é deficiente, é inválida, né? É inferior, são coisas que atentavam contra a dignidade da pessoa humana. Nem para firmar casamento essa pessoa vai ter condições de assim fazer. Vai precisar de um auxílio do profissional, do representante. Não, gente. O estatuto ele veio acabar, ainda bem, né, com esse propósito, né, com essas discriminações, com esses atentados. E aí a redação desse parágrafo 2º do artigo 1550, tá? Artigo 1550 veio infringir, né? Veio agora colocar o pingo nos is. Temos que observar realmente o caso concreto. Mesmo se tratando de uma pessoa com deficiência, mas obviamente com base em algum laudo clínico, etc., não necessariamente a pessoa vai precisar de um auxílio de um representante para, inclusive, comprovar o seu matrimônio, tá? É um artigo muito interessante. Eu não sei se vocês estão com o Código Civil aí aberto, aí no sistema. Normalmente eu gosto muito de observar essa redação que foi criada, né? Na verdade, é só para vocês não esquecerem que foi também com base no próprio estatuto, que passou a criar, inclusive, esse dispositivo, isso, do artigo 1550. Se vocês estiverem, de repente, com o Código Civil, só para curiosidade, só para a gente não esquecer, né? Que eu até aplaudo o legislador, porque agora ele mencionou uma nova redação, tá? Olha o que está dizendo aí, se vocês estiverem com a legislação, né? Olha lá, a pessoa com deficiência até faz os tipos, menciona os tipos de deficiência, mental ou intelectual, tá? Em idade núbia, de repente aquela idade mínima para casar, que é 16 anos, tá? Poderá contrair seu casamento, expressando sua vontade, olha que legal, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu representante ou curador, tá? Sabe como é que era no passado? Se você estivesse na condição de pessoa com deficiência, tá? Mesmo na idade mínima para casar, nem sequer você teria essa oportunidade de firmar um casamento. Olha só como atentava contra a dignidade da pessoa humana.
por exemplo, o jovenzinho que tivesse 16 anos, tá? Tivesse alguma síndrome, por exemplo, bom, ele tem essa idade mínima, mas ele não pode casar. Olha só que preconceito, discriminação. Por quê, professor? Por causa da deficiência dele, tá? Aí o estatuto veio colocar o pingo nos is. Não, não necessariamente. Se ele já tem a idade mínima, ele pode sim firmar um casamento, desde que ele esteja assistido, né, ou de repente representado perante o seu determinado representante legal. Pode ser até um curador, um representante, enfim, tá? Não é a deficiência que vai definir o ato dele, como até então era. Porque se eu tivesse uma deficiência, nem sequer poderia constituir um representante. A legislação, queridos, acreditem, anteriormente altamente discriminatória, né? Associava, repito, associava a deficiência da pessoa à sua incapacidade, nem sequer para constituir representante legal. E aí o estatuto veio finalizar com isso. Não, não necessariamente, tá? Mesmo em idade núbil, você pode constituir um representante, indubitavelmente, tá? Em outras palavras, a lei não vai fazer mais asepsias, discriminações nesse aspecto, tá? Mesmo que eu tenha, apresente alguma deficiência, eu posso amanhã ou posteriormente ter meu casamento ser deferido, não tem problema nenhum, tá? Que bom, né? Porque você acabou de associar que nós podemos, de uma certa forma, respeitar essa dignidade do ser humano, mesmo que a pessoa apresente, de repente, alguma deficiência, tá? Então, nesse aspecto, não esqueça, muitas das vezes os alunos, professor, então o ato nulo não se adequa mais diretamente para a condição da pessoa com deficiência. Não, gente. É isso que eu quero que vocês não esqueçam, tá? A gente aplaude o legislador pelo simples fato dele ter aprovado esse estatuto, que nós não podemos mais associar uma incapacidade a uma deficiência. Mesmo que a pessoa esteja nessa condição, mas vocês acabaram de observar aqui comigo, né? A redação do artigo parágrafo 2º do artigo 1550, a pessoa, mesmo em idade mínima, ela pode ter o seu representante legal, mesmo que ela tenha alguma deficiência mental ou intelectual, até física. Isto não é justificativa para impedir, para tolir aquela pessoa, de repente, para ter o seu casamento futuramente deferido. Tá? Seus direitos são resguardados, garantidos. Antes disso, nós tínhamos a exigência, né, automaticamente a pessoa estava tolhida de exercer por si só os seus direitos. Hoje nós temos a flexibilidade. Que bom, né? Então nós não podemos mais associar esse ato como nulo, tá? Daí a importância da revogação desse inciso primeiro do artigo 1548 e, obviamente, a redação desse parágrafo segundo do artigo 1550. Que bom, né? Claro que alguém pode me dizer aqui no grupo, de repente, professor, mas temos ainda os problemas dos estereótipos, né, dos preconceitos. Isso daí, gente, eu digo que é muito difícil finalizar de uma hora para outra, tá? O que acontece é que a lei passou agora a quebrar aquele velho paradigma de associar uma incapacidade a uma deficiência. E aí nós temos um exemplo clássico com base no próprio casamento. É direito dessas pessoas firmarem seu casamento, é direito dessas pessoas firmarem os seus representantes legais, mesmo que esteja em um contexto de excepcionalidade, tá? Elas têm direito de confirmar, em virtude justamente do primado da sua dignidade, tá? E aí, com base nisso, a gente nunca deve esquecer, não pode mais associar, atrelar uma deficiência a um ato nulo, tá? Pois bem, ainda por cima, uma outra discussão que eu quero travar aqui para vocês, que ainda temos uns tempinhos, tá? É o chamado casamento anulável. Bom, o anulável também eu já comentei com vocês. Não precisamente, né? Porque agora nós vamos ver com mais detalhes esses atos de anulabilidade, tá? Eu comentei até então com os senhores aquelas situações que direcionam uma suspensão do casamento. Vocês devem estar recordados, né, que nós comentamos aquelas causas suspensivas lá do artigo 1523, né? Principalmente a questão das viúvas, né, o prazo de 10 meses, né, a questão da pessoa que já é divorciada, mas ainda não finalizou sua partilha, vocês devem estar recordados, aquelas causas de suspensão, né? Pois bem, aqui, meus amigos, o casamento anulável
a etimologia anulável, né? Eu posso tranquilamente já correr contra o tempo se eu tiver interesse em desconfigurar, melhor dizendo, aquela situação, aquele contexto. Ou seja, eu quero corrigir algum equívoco. Se vocês quiserem até colocar isso aí no material de vocês, né? O anulável, normalmente, ele serve para fins de correção de equívocos, tá? Uma retificação. É um pedido de correção, um pedido de análise para fins de corrigir algo, corrigir alguma coisa, tá? Por quê, professor? Nós temos prazos a cumprir? Sim. Diferente do nulo, que você acabou de estudar aí comigo, o nulo não aceita prazos, porque ele já nasceu errado. Você está infringindo causas de impedimento, né? O anulável não, queridos. O anulável, você vai ter o propósito de solicitar uma retificação. Logo, você obviamente também vai respeitar determinados prazos específicos, obviamente cumprindo com esses prazos específicos, né, com essas contagens, para que ali você venha se adequar com o propósito de correção desses atos, os atos de anulabilidade. Então, professor, eu já estou entendendo, né? Eu tenho que respeitar um prazo específico para ingressar com o meu pedido de anulação, principalmente para o judiciário, tá? Porque agora nós chegamos perante a tutela jurisdicional. Chama a atenção dos senhores que os atos de anulabilidade também você vai discutir perante a justiça. A diferença é que agora, no anulável, você vai cumprir com prazos, tá? Se você quiser, você pode peticionar, você pode juntar provas, etc, etc, cumprindo com esses prazos, para cada ato específico. Agora, se de repente você perpassar com esses prazos, né, você passar batido, você ultrapassar, é óbvio que esse ato, de repente, poderá se tornar válido. Ou seja, de repente, professor, poderá ser convalidado. Para alguma das partes, até interessante que isso venha a ser convalidado, né? Até porque, de repente, alguma das partes possa mesmo ter cometido algum equívoco. De repente, o João, por exemplo, o João e a Maria nesta relação, né? Então, a irregularidade partiu do João. Teoricamente, deve ser corrigido com pedido de anulação. Anular, porque você tem o propósito de fazer com que esse ato venha a ser retificado. Mas isso você tem que fazer em tempo hábil. Agora, se você deixar esse tempo transcorrer, corre-se o risco desse ato simplesmente se tornar convalidado, né? Claro que o João, para ele, vai ser até exitório, né? Vai ser até satisfatório, interessante, que de repente a Maria, que deveria ter ingressado, né, com alguma solicitação de uma anulação, se ela deixar de assim fazer, né? O João ele vai, obviamente, se satisfazer. Beleza, ela não ingressou, então agora se tornou convalidado. Para mim é satisfatório. E será que também é satisfatório para Maria? Porque ela deixou de cumprir com pedido de reconhecimento de anulação dentro de um prazo específico, tá? Ela deixou de assim fazer, indubitavelmente o casamento é válido, tá? Se tornou reconhecido. Aí uma vez teve um aluno que há muito tempo atrás me perguntou: sim, professor, mas quer dizer que se a Maria deixou de peticionar, deixou de reconhecer, dentro daquele prazo específico, um ato, né, ingressar com pedido de anulação, e agora ela não vai mais poder, depois, buscar nenhuma alternativa para tentar finalizar com esse casamento? Olha, aí eu respondi para ele: só existe uma única alternativa para ela finalizar depois esse casamento, já que ela perdeu o prazo de ingressar com pedido de anulação, né? Somente por via de divórcio. Mas aí ela vai ter que respeitar as causas específicas do divórcio, que também estão prescritas em lei, tá? Porque eu quero que vocês não esqueçam, vocês que estão agora aqui em sala, que a anulação, eu vou mais uma vez reiterar, é para que você busque o auxílio da justiça para que venha desconfigurar um ato anterior que você cometeu. Ato esse para fins de algum erro, tá? Algum equívoco, de repente eu juntei alguma informação errada, né? De repente eu me equivoquei com algo.
tá? De repente alguém cometeu um casamento precoce, antes do tempo. Então, aqui, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, é você buzinar perante o ouvido do juiz e dizer: olha, excelência, esse ato não deveria ter sido feito, mas infelizmente ele foi feito de uma forma precoce, né? De uma forma antecipada, antes do tempo oportuno, e agora eu preciso corrigir esse equívoco. Daí a solicitação de anulação. Mas vocês precisam também entender, né? O juiz vai dizer: bom, beleza, mas você solicitou essa correção, essa anulação, esse pedido de anulabilidade em tempo hábil? Porque para a situação de anulação, meus queridos, nós temos que cumprir com prazo. Diferente do ato nulo, que eu já havia falado, né? O ato nulo não tem prazo. Matéria de ordem pública você pode mencionar a qualquer momento. Aqui na anulabilidade, não. O casamento pode ser anulado. Ou melhor dizendo, o casamento pode ser anulável, vírgula, desde que você venha também peticionar em tempo hábil, para aquela situação específica. Agora, você pode me dizer: professor, eu deixei o tempo passar, que era para de repente ter sido feito esse pedido de correção, de anulação em até 6 meses, 180 dias, por exemplo, mas hoje já tem mais de 180 dias. Aí é claro que a resposta é óbvia, né? Bom, passou a ser convalidado, passou a ser reconhecido, tá? Agora você vai me dizer: sim, professor, mas a situação continua insuportável, não tem como a gente continuar casados, né? A insuportabilidade ela é evidente, né? Então, o que que a gente tem que fazer, professor? Será que eu vou ter que sofrer calado em companhia com esta pessoa que continua ainda me maltratando em todos os aspectos, principalmente o psicológico? Aí eu vou chegar com essa pessoa e vou dizer: bom, já que o teu pedido de anulação infelizmente não foi exitório nesse primeiro momento, então você agora vai ter que buscar o divórcio, que é uma saída, né? É uma única alternativa que você pode buscar, porque você deveria ter buscado uma anulação do teu casamento de imediato. Você deveria ter corrigido esse equívoco, considerando, respeitando esse prazo, mas você deixou de fazer, então agora vamos para a regra geral, que é o divórcio, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão aqui em sala, para que vocês não confundam, isso é muito simples, pelo menos na teoria, né? Na prática, nós temos que juntar documentos, provas contundentes. Mas o que é o casamento anulável? O anulável é porque eu preciso chegar com o juiz e corrigir aquele equívoco que foi realizado de uma forma precoce, antecedente, tá? Precipitada. Eu não deveria, mas infelizmente eu fiz. Eu não deveria ter confirmado, mas infelizmente eu confirmei aquele ato. Eu não deveria ter juntado alguma informação, algum documento, infelizmente eu juntei, tá? Eu cometi este equívoco, vírgula, logo eu preciso corrigi-lo. Tudo bem, meus queridos? E como é que o senhor vai corrigir, professor? Através de um comunicado formal para o judiciário, através de uma petição, tá? Que eu também coloquei para vocês aí no chat da plataforma, né? Que é aquele modelo, que é uma ação, a chamada ação de anulação do casamento, ou ação de anulabilidade matrimonial, tá? Que eu também coloquei esses protótipos aí para vocês, que depois vocês vão dar só uma observada. Quando vocês quiserem um dia buscar algum cliente, né, ele vai chegar: doutor, aconteceu aquela situação excepcional, de uma forma precoce, ocorreu aquele equívoco, etc, etc, aí você pode corrigir isso em tempo hábil, para aquela situação específica, tá? Então, esta ação de anulação ou ação de anulabilidade é justamente você verificar determinadas situações específicas, que eu acho que eu devo ter colocado aqui no material de vocês, depois a colega vai colocar aí no nosso chat, né? São aquelas situações prescritas lá da redação do artigo 1550, tá? Diga-se de passagem, situações extremamente taxativas, que se de repente você estiver enquadrado ali em alguma daquelas situações,
a parte prejudicada, né, pode ingressar com pedido de anulação perante o judiciário competente, tá? O judiciário, ele vai reconhecer esse equívoco, vírgula, desde que você tenha ingressado em tempo hábil, tá? Aquelas hipóteses lá do artigo 1550, tá? Então, professor, quer dizer o seguinte, se eu estiver enquadrado em alguma daquelas situações e ao mesmo tempo, se eu conseguir peticionar a tempo para a justiça para que reconheça esta situação de anulabilidade ou de anulação, indubitavelmente o juiz assim vai passar a reconhecer, tá? Só tem um detalhe. Para as situações de anulação do casamento, a gente não respeita o efeito ex-tunc, tá, queridos? Anotem isso. Ainda bem que estou em sala, tá? Professor, repita, eu vou repetir. Depois, se a Rosane quiser digitar, eu vou até falar aqui com calma para que vocês não esqueçam. Para as situações de anulabilidade ou de anulação, tudo que você fez no passado até então, gente, é válido, tá? Não vai ser anulado. A anulação, a anulabilidade, ela se preocupa com os efeitos futuros, tá? Diferentemente da nulidade absoluta, né? O casamento nulo, ele não só reconhece como nulo, como também ele respeita o efeito ex-tunc. Se de repente tudo aquilo que você fez no passado vai ter que ser anulado de pleno direito. Vamos retroagir. Agora, no anulável, não. O que você fez se preserva, pelo menos até então. Pelo menos até eu corrigir, indubitavelmente, até eu conhecer desse vício, tá? Isso, né? Exatamente. A preocupação é o efeito ex nunc, tá? Para a modalidade de anulação no casamento, quando o juiz reconhece esse ato anulável, se preserva o que você fez. Agora, o futuro não é mais possível ser procedido nenhum ato, tá? O chamado efeito ex nunc. Muito bem, tá? Então, isso daí, muitas pessoas me perguntam, mas a pessoa casou, de repente, com uma situação de equívoco, nós vamos até discutir isso lá na frente, né? Situações excepcionais de equívoco, etc., de erro. Sim, professor, eles compraram uma casa. Bom, eles compraram. Reconhece-se esse esforço, reconhece-se esse ato jurídico perfeito. Só que daqui para frente, a partir do momento que a sentença reconhecer como esse ato anulável, nós não podemos mais, daqui para frente, de hoje em diante, um efeito ex nunc reconhecer como nenhuma validez. Preserva-se o que já foi feito. Agora, daqui para frente, não tem mais como avançar. O casamento ele é desconfigurado de pleno direito, tá? Ele vai se tornar anulável, porque o vício, ele obviamente passou a ser reconhecido, mesmo que tenha sido depois, tá? Mas ainda bem que você conseguiu ingressar perante o judiciário no tempo exato, no tempo hábil, porque você já sabe que para anulação eu posso corrigir esse equívoco, né? Eu posso solicitar a correção desse equívoco, desde que tomara, né? A gente torce para que isso tenha sido feito em tempo hábil, para aquela situação específica que você estiver vivenciando perante a regra do artigo 1550, tá? Então não esqueçam disso. Por favor, isso daí normalmente alguns alunos, eu não digo só alunos, até algumas pessoas podem confundir, mas o juiz ele anulou, indubitavelmente ele desconsiderou tudo aquilo. Não, ele não desconsiderou. Foi reconhecido até o presente momento. Aquele velho chavão foi tão bom enquanto durou. Só que a farsa, né, o vício foi descoberto dentro das situações específicas do artigo 1550 e agora o ato passou a ser analisado, claro e evidente, e não posso mais avançar nenhum ato futuro. Tá? Vai ter que ser desconfigurado os atos futuros próximos. Tá? E aí o equívoco tem que ser corrigido, a situação de anulabilidade. E você já sabe como corrigir, através de uma petição, de um comunicado.
uma petição para fins de anulação no casamento, tá? Professor, estou curioso de saber que situações são essas do artigo 1550. É uma situação taxativa, né? Hoje nós vamos observar, nós vamos começar a analisar essas situações excepcionais do artigo 1550, tá? E aí nas outras aulas a gente vai finalizar, tá? A primeira situação, gente, é a letra A, que tá dizendo até o seguinte aí no Código Civil de vocês, né? Se vocês estiverem acompanhando. O casamento, né, contraído por quem ainda não completou a idade mínima para casar. A idade núbil, né? A idade mínima para casar é a idade de 16 anos. Então, teoricamente, o que que acontece na prática? Bora raciocinar todo mundo junto aqui, tá? A pessoa, ela ainda não atingiu os 16 anos, aquele jovenzinho. Regra geral, o casamento inferior, cuidado com isso. O casamento inferior a 16 anos, a idade de 16 anos, é vetado de pleno direito. Nós tivemos uma alteração, eu acho que até coloquei aqui, eu não coloquei no material de vocês, eu estou olhando aqui para o meu material, tá? No ano passado, gente, 2019, nós tivemos uma aprovação de uma lei, depois até a colega pode colocar aí, a Lei 13.000, tá, Rosane? Anote aí, a Lei 13.811 de 2019, tá? A Lei 13.811. Essa lei 13.811 de 2019, ela veio provocar uma alteração lá no artigo 1520. Isso, 13.811. Obrigado. Essa lei, ela veio provocar uma atualização, a palavra correta é essa, uma atualização lá na redação do artigo 1520. Coloque aí, Rosiane. A redação do artigo 1520, tá? Porque até então, gente, o que se considerava? Aqueles jovens que ainda não atingissem a idade mínima, a idade núbil, eles poderiam, de repente, até casar, desde que tivesse umas situações, vivenciasse umas situações excepcionais, tá? Principalmente envolvendo situações de gravidez, né? Uma autorização judicial, tá? Só que detalhe, depois do advento dessa legislação, em hipótese alguma, tá? O casamento daquele jovem, indubitavelmente, vai sofrer uma situação, né, de autorização, tá? Então, quem está ou quem estiver numa situação com idade mínima, regra geral, está vetado de constituir um casamento. Claro que alguns jurisconsultos, a jurisprudência ainda está se mostrando flexível, principalmente, tá? Mesmo que ainda já esteja com base nessa norma, principalmente quando obtiver uma autorização no decorrer do devido processo do tempo. Eu vou até facilitar isso para vocês. Pode ser que hoje, por exemplo, de uma forma precoce, de uma forma antecipada, aquele jovem com 15 anos, mas firmou seu casamento. E por incrível que pareça, foi celebrado, tá? Regra geral, tem que ser corrigido esse equívoco, tá? Nós temos que solicitar uma anulação. Normalmente, quem que solicita essa anulação? Os próprios representantes legais dele, esse próprio menor, se tiver munido, né, constituído também de um representante. O próprio Ministério Público também pode solicitar, tá? Os ascendentes. Agora, se de repente, no decorrer do devido processo legal, aquele menor, pelo menos isso, já vou até dizer, normalmente em 180 dias, tá, Rosane? Normalmente em 180 dias. Agora, se tu imaginas, eu me casei de uma forma precoce, mas amanhã eu completei 16 anos, né? Eu, de uma certa forma, de uma forma superveniente, quer dizer, superveniente, no decorrer do tempo, professor, mas eu atingi a idade de mínima para casar, 16 anos. Aí abre-se um precedente. Pode ser que, de repente, até você venha a sofrer uma autorização para casar. Você venha até obter uma autorização. Tem até um dispositivo que informa essa redação aí, que é possível, né, que o casamento venha a ser convalidado
mesmo após esse prazo de 180 dias que a colega colocou, tá? Então, já entendi, professor. Quem ainda não atingiu a idade mínima para casar, regra geral, não pode. A lei acabou de dizer isso para nós aí no artigo 1520, mesmo que faça uma ressalva, né? Mas se de repente obtiver uma autorização do seu representante legal, posteriormente, quando eu falar posteriormente, depois que obtiver a idade mínima, né, alcançar, né, a idade mínima para casar, abre-se uma exceção, tá? Mas aí eu vou ter que precisar de uma instrumentalização, de uma formalização em cartório, que realmente confirme, realmente, o João, no primeiro momento, não deveria ter realizado esse casamento com a fulana. O João tinha 15 anos, não pode, é um ato passível de ser desconsiderado. A nova redação do artigo 1520 proíbe, tá? E agora, só tem uma saída, você tem que corrigir em 180 dias, tá? O prazo de 180 dias, só para que vocês não esqueçam, é a redação, depois coloque aí, por gentileza, Rosiane. É a redação do artigo 1560, parágrafo 1º. Depois vocês podem até olhar aí, tá? O artigo 1560, parágrafo 1º, que nos informa, né? Quem se casou de uma forma precoce, não respeitou o prazo, né, o tempo, a idade, pode solicitar uma anulação em até 180 dias, tá? Com base nesse parágrafo 1º do artigo 1560. E aí os alunos me perguntam, professor, o que é que ingressa com esse pedido de anulação lá com o juiz? Olha, o menor ele pode ingressar se ele estiver representado, os pais desse menor também por si só, que são os ascendentes, os representantes legais, né, no caso o tutor, o curador, tá? Esses representantes legais, eles podem buscar o auxílio do judiciário para fins de solicitar uma anulação daquele ato realizado precocemente. O menino nem sequer atingiu a idade mínima e, de repente, ele obteve uma autorização e já celebrou até o casamento. Algum cartório aí pode ter passado batido, uma irresponsabilidade, claro, né, gente? Administrativa perante esse cartório, tá? Mas a finalidade da anulação é essa, é corrigir equívocos em tempo hábil, tá? Aí as pessoas me perguntam, sim, professor, mas ele não ingressou em 180 dias. Então, teoricamente, esse casamento passou até a ser convalidado. Teoricamente, tudo que ali está sendo feito vai se tornar reconhecido, né? Até que se consiga provar o contrário, tá? Agora, você tenta corrigir esse equívoco em tempo hábil. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Esses prazos existem para que você tente retificar algo que, de uma forma equivocada, foi feito. Agora, se de repente, no devido processo legal, esse menino, que até então, essa menina, não sei, que até então tinha menos de 16 anos e passou a atingir a idade mínima, que é os 16 anos, pode ser que elas venham até obter, ou eles venham até obter uma autorização para casar. Por que não? Porque atingir a idade mínima pode ser convalidado imediatamente, tá? Tem até a redação aí do artigo, eu não sei se eu coloquei aqui, eu coloquei o artigo 1553, até a Rosane depois coloca aí, o artigo 1553, depois vocês vão ler, tá? E é muito simples. Bom, se a pessoa não corrigiu a tempo, se a pessoa obteve a idade mínima, e se de repente vier amanhã a ser o seu casamento autorizado pelo papai e pela mamãe, pelo representante legal, convalidou, tá? A finalidade da anulação é corrigir em tempo hábil. Se de repente você deixar de assim fazer. Agora, é claro, né, queridos? Para Maria, ela tinha o propósito de anular, tá? Ela queria que fosse anulado o casamento. Você tá me fazendo entender? Pode ser que pro João não. Beleza. Eu completei mesmo 16 anos, eu obtive uma autorização para casar, convalidou. Artigo 1553. Agora, será que é o mesmo pensamento da Maria? Será que realmente, no fundo, a Maria queria que realmente esse casamento fosse anulado? Porque ela pode ter ingressado, de repente, até com pedido de solicitação de anulação, gente. Qual a justificativa, professor? Razões próprias, né?
não era realmente a idade, ou foi ludibriada, enfim, várias situações excepcionais. Mas ela tem que respeitar o prazo de 180 dias. Se ela quiser ingressar com uma correção. Se ela perpassar, teoricamente o casamento é convalidado, tá? É reconhecido. Tá? Agora, se ela quiser amanhã discutir o término de um casamento, só vai ter uma alternativa se for em sede de divórcio, tá? Desde que ela também venha justificar os motivos específicos do divórcio. Então, eu quero que vocês não esqueçam, hoje, especificamente, eu estou tratando da situação do artigo 1550, daquele que ainda não atingiu a idade mínima, que, regra geral, dentro dessa lei que eu propus aí para vocês, que vocês anotaram, 13.811, regra geral, não pode ninguém casar que ainda não tiver atingido a idade mínima, regra geral, né? Aí tem aquela velha ressalva, sim, mas com uma autorização superveniente dos representantes legais, dos pais, aí é possível, dentro de uma convalidação, abrir um precedente, tá? O menino casou aos 15 anos, não deveria, teoricamente temos que anular. O propósito é da Maria, né, da outra cônjuge que se sentir prejudicado, ou de qualquer outro representante legal, até dos pais. Deixou de fazer isso em tempo hábil, resultado, o casamento passou a ser válido, tá? Agora, se de uma forma superveniente, no devido processo legal, o João atingir a idade mínima, para ele vai ser um prato cheio, né? Porque basta que ele venha obter um pedido de autorização, meus queridos, que aí passou a ser validado de pleno direito o casamento. Para ele é satisfatório. E será que para Maria também é? É uma pergunta que não quer calar. Será que realmente ela queria que já fosse anulado até antes mesmo disso? Antes de ele ter completado essa idade mínima? Mas a Maria pisou na bola. Ela deveria ter ingressado no prazo de 180 dias e deixou de fazer, tá? E aí vem a discussão que você já sabe. Para ela só resta uma alternativa. É suportar o divórcio. Em breve. Ingressar, tá? Então, é um exemplo. O inciso primeiro, que ainda não atingiu a idade mínima. O inciso segundo é daqueles que já atingiram, tá? Aí o inciso segundo só tem uma diferença. O João, ele casou já com 16 anos. Só que ele não obteve a outorga dos seus representantes para casar. Como tem, como tem jovens que muitas das vezes utilizam de alguns subterfúgios, né? Vão por trás dos panos, a gente coloca entre aspas, né? Procura um cartório e acabam firmando a celebração dos seus casamentos, sem que outrora, sem que antes tenha obtido o quê? Uma autorização para casar, que é uma escritura pública, tá, queridos? Teve um aluno que me perguntou, professor, como é que a gente autoriza alguém para casar? É uma antecipação de maioridade, né, gente? Se o Arizinho, por exemplo, tem 16 anos, ele quer casar com a fulana, bom, regra geral, eu tenho que dar uma autorização para ele. Tem que dar o meu consentimento, tem que garantir meu consentimento. Agora, se a minha esposa quiser, agora se ela também não quiser, se houver divergência, aí o juiz vai ter que se interferir, né? Tá? Então, antes de firmar, eu preciso autorizar. O que acontece na prática é que alguns jovens com idade mínima celebram o casamento sem que antes tenham recebido uma ordem, uma autorização dos seus representantes legais para casar. E aí isso vai ser descoberto depois, tá? O Ministério Público, de repente até um próprio representante legal, pode ingressar no judiciário. Mas espera aí, isso foi feito de uma forma irregular. Temos que anular, porque esse casamento realmente foi feito. Os meninos estão com a idade mínima. Só que cadê a escritura da autorização? Que quando você dá uma escritura da autorização, automaticamente você está o quê? Garantindo a antecipação da maioridade civil. Sem autorização prévia, como é que eu vou permitir alguém com idade mínima a confirmar o seu casamento? Isso é incoerente. Mas acreditem, nós estamos no Brasil. E acreditem, tem cartórios que deferem. É matéria que tem que ser corrigida, anulada, tá? Então a diferença, os alunos me perguntam muito, professor, eu não visualizo muita diferença do inciso primeiro para o segundo. Aí eu digo para eles, sim, tem muita diferença.
O inciso primeiro, tu nem atingiste a idade de 16 anos. E o que é pior? Já dizia minha prima, né? Sabe o que é pior? Aí eu falei, eu sei o que é pior. É que além de você não ter atingido a idade mínima, que é aos 16 anos, você acabou até casando. Aí tem que buscar anulação perante a justiça. Por dois motivos, tá? Porque você não obteve a idade mínima e porque você realizou um ato precoce. O inciso segundo, não. O inciso segundo, você já atingiu a idade mínima, só que você não obteve autorização. Que a regra geral é que você já obtenha previamente a autorização, tá? Agora, a similitude é o prazo, né? Até a colega já colocou aí, 180 dias. Quem se sentir prejudicado, alguma das partes, ou João ou Maria, ingressa com o judiciário com pedido de anulação daquele ato precoce. Agora, quem ingressa com pedido? O próprio cônjuge prejudicado, pode ser algum representante legal, o próprio Ministério Público, até mesmo nessa situação do inciso segundo, até os herdeiros. A lei está dizendo aí, acho que até um artigo, depois a gente vai ver com calma, na quinta, mas eu estou te adiantando aqui. Se de repente alguém até morrer, se de repente o João, o processo está transcorrendo, né? E se de repente ele vier a falecer no devido processo legal, aconteceu uma situação excepcional. A parte principal veio sofrer um acidente. E aí, gente? Sim, professor, mas eles deixaram herdeiros. Deixaram pai e mãe vivam. Situações excepcionalíssimas, até um filho, excepcionalíssimas, né? Mas pode acontecer. Eles vão ingressar, eles vão dar continuidade ao pedido de anulação, tá? Aí o juiz, obviamente, vai ter que analisar, já com os herdeiros. Tudo bem? Então, hoje, na aula, eu fiz questão de tratar essa discussão da anulação para aqueles que já atingiram a idade mínima, que é o inciso segundo do artigo 1550, e aqueles que ainda não atingiram, tá? Semelhanças são prazos, partes que podem pleitear essa retificação. A diferença é que um foi feito de uma forma com bem antecedência, que é o inciso primeiro, né? Eu precisava, primeiramente, chegar na idade mínima para obter autorização. Nem sequer isso eu fiz. De uma forma precoce já ingressei com uma celebração e foi celebrado. Tem que anular. O inciso segundo, não. Eu atingi a idade mínima, mas não obtive autorização para casar. Mesmo assim, tem que ser anulado, tá? Então é isso que normalmente a gente vai. Vocês vão receber cliente nesse sentido. Tá? O João, meu filho, eu fiquei sabendo que ele mora no interior, se juntou, a palavra é juntar, né? Se juntou com uma pequena lá, acabou celebrando. Só que cadê minha autorização, doutor? Eu tenho que dar uma. Sim, isso é uma garantia de natureza de ordem pública. Isso é uma escritura. Aí você pode solicitar uma anulação. Agora o problema é, temos prazo para isso? Será que ainda não passou os 180 dias? Porque se tiver passado, convalidou, de qualquer jeito. Só que aí é prejuízo para alguém, principalmente para Maria, né? Porque pode ser que ela realmente pretenda até anular, ou para algum outro interessado, porque você está pensando, né, no presente, você está pensando numa herança. Porque a partir do momento que firmar o casamento, queridos, isso vai trazer reflexos no momento de disputa de herança. Por isso que muitas das vezes alguns interessados ingressam com pedido de anulação, para evitar que o casamento seja ratificado. Porque isso vai trazer reflexos, não é muito para agora não, principalmente para o futuro, no momento de disputar uma herança. Aí, tá? Tudo bem. Opa, o nosso